O atestado médico é um documento que afasta funcionários do trabalho por motivo de doença. Parece simples, né? Mas ainda gera muitas dúvidas. Por isso que hoje a gente vai tirar essas dúvidas com o Dr. Flávio Kowalski, médico do trabalho. Confira aí. Então nós vamos conversar com o Dr. Flávio Kowalski, ele que gentilmente nos recebe aqui, ele que é médico do trabalho e gastroenterologista. Dr. Flávio, em que situações pode se dar o atestado médico? O atestado médico, Sheila, é um documento de prerrogativa médica ou odontóloga. Ele é um atestado de fé pública. Então é um documento sério. É um documento sério. Tanto que ele serve para respaldar qualquer processos, etc. O atestado é uma coisa muito séria. Não se deve brincar com o atestado. É dado só de forma presencial. Eu não posso vir aqui hoje e amanhã ligar e pedir um atestado. Não, Sheila. O atestado é o seguinte, ele tem que ter o ato médico. Por exemplo, você vem no meu consultório, Sheila, e fala, Dr. Flávio, eu estou sentindo isso. Eu vou analisar seu caso. Daí você fala, Dr. Flávio, eu preciso de 5 dias de atestado, por exemplo. Não, Sheila. Seu caso não tem necessidade desse afastamento. Então é o médico que vai avaliar, não é o paciente que vai chegar aqui e solicitar. Exato. O paciente tem o direito de solicitar o atestado, por exemplo, da consulta, etc. Isso é um direito do cliente. Mas, Sheila, você não pode acatar tudo que o cliente fala. Vem alguma pessoa com sintoma nenhum. Fala, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de um atestado, porque eu estou estressado. Não estou querendo trabalhar, não sei o que lá, ou senão muitas vezes chega alguém falando, ó, tem hoje à tarde um encontro, foi chamado na delegacia, no Ministério do Trabalho, etc., e eu não posso ir. Aí não pode. O médico vai atestar se você tem um problema ou não de saúde. Então, o atestado é em situações exclusivas de saúde. De saúde. Por exemplo, você tem a tua reunião no trabalho, mas por um acaso, você acorda com uma cólica renal, está vomitando sangue, evacuando sangue, com certeza. Entendeu? E o atestado, ele tem, Sheila, a periodicidade. Tá, eu cheguei e analisei. Sheila, você veio só consultar, então eu te dou o atestado ou a declaração, se for o caso, né? Porque tem diferença, né? Tem. Esses dois documentos, o atestado seria um e a declaração de comparecimento seria um outro documento. Certo. Desde que o médico assine, tá, ele tem fidedignidade, tá? Por exemplo, já setores administrativos. Pode ter, mas isso depende também da empresa a acatar. E o atestado de comparecimento ou a declaração de comparecimento, tá, pode até ser emitida por funcionários, mas não significa que ele vai ter a validade. No caso do atestado, somente o médico. O médico. Né? Por exemplo, se vai emitir, o médico vai admitir pela consulta. Ele só vai, normalmente, colocar o horário que a pessoa veio. Você chegou às 5 horas da tarde. Consulta às 17 horas. Ah, mas eu vou demorar meia hora daqui até lá. Isso daí não é critério médico. Entendi. Eu demorei 20 minutos para chegar. Não é critério médico. Eu só posso atestar que você estava aqui 5 horas. Entendido. Outra coisa importante que a gente escuta falar é sobre o CID, né? O CID é obrigatório? O que é o CID? CID chama-se Código Internacional de Doenças. Tá? Em alguns documentos solicitam, até em planos de saúde, solicitam que se coloque o CID para alguns procedimentos.
Mas pela ética médica, nos é vedado colocar o CID, desde que sem o consentimento do cliente. O CID vai dizer o que o paciente tem, é um código Exato. que vai definir, vai dizer qual é a doença que ele tem. Exatamente. Por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, o CID é R51. Tá? Diarreia, A09. Tá? Então, o que acontece? O cliente vem, conversa comigo, e daí ele me pede, por exemplo, eu acho que ele tem que, por causa de uma diarreia, tem que estar 1, 2 dias afastado. Eu faço assino e carimbo. Então, assinatura, carimbo e quantidade de dias do afastamento são obrigatórios no atestado. Obrigatórios. O CID não é obrigatório, desde que o paciente não solicite. Se o paciente solicitar, doutor, por um acaso minha empresa não aceita, aí eu só posso colocar o CID com autorização do cliente. Planos de saúde também. Se eu solicito por exemplo, endoscopia, eu não preciso colocar o porquê que eu estou solicitando endoscopia. É um documento de fé pública. Entendi. Você tocou na endoscopia, como você é endoscopista, deve fazer bastante aqui. No caso de um paciente que vem fazer uma endoscopia, ele pode pedir o atestado? É o caso dele ter um atestado? Pode sim, Sheila. É o caso de ter um atestado. Tá? E tanto que no meu serviço, as minhas funcionárias sempre perguntam para o cliente, né, quando ele vai fazer, se é necessário um atestado, se ele precisa, porque tem gente que não precisa de atestado, que são autônomos. Aí daí, não, eu aceito, tá? Então daí nós fazemos o atestado. Por exemplo, no caso de uma endoscopia, que a gente usa sedativos, aí a gente afasta pelo menos 24 horas. Entendi. Ou pelo menos até o outro dia, para a pessoa não correr risco de um acidente. Entendi. Claro que faça uma endoscopia com anestesia local. Quer dizer, não vai ser feito o sedativo, mas a gente não faz mais esses procedimentos como antigamente eram feitos. Doutor Flávio, e no caso de consulta de rotina, o paciente pode pedir o atestado? Pode, desde que, como eu te falei, você veio consultar, não significa que você vai precisar de afastamento. Você pode solicitar a consulta do momento. Doutor, eu vim fazer, o senhor pode me fazer um atestado da consulta? Aí o médico faz o atestado e coloca o horário. Como eu já citei, antes ou depois não é o critério médico. Seu critério entre a empresa e o trabalhador. E se esse atestado tiver rasurado ou sem assinatura e carimbo do profissional médico, ele tem validade também? Rasurado não está correto. Desde que muitas vezes a pessoa com a mesma coisa repita, né, e assine carimbo. Mas o correto não é estar rasurado. Tem que estar íntegro. Tem que estar íntegro, não pode ter rasuras. Todo e qualquer atestado não pode ter rasuras. E os acompanhantes? De repente, um filho vem acompanhar um pai para fazer um procedimento, uma endoscopia ou outro procedimento. Esse acompanhante, ele pode solicitar um atestado médico para ele? Pode, atestado de acompanhante. Por exemplo, no caso de adulto, né? Esse atestado, né, principalmente na questão de endoscopia, ele vai justificar a falta, ele não abona a falta. Ele justifica o acompanhante, entendeu? Mas não abona. Já para a pessoa que está fazendo o procedimento, se vai dar um dia, por exemplo, ele abona a falta, com finalidades trabalhistas. Atestado médico, então, é coisa séria. Não é brincadeira não. E não é só atestado de consultas, atestados de trabalho. Atestado de trabalho tem que ser a data da realização do atestado de trabalho. Ele não pode ser com data retroativa, e nem prospectiva, e nem faltando o cliente. A mesma coisa de medicações. Tá? Por exemplo, preciso de uma receita controlada.
eu tomo remédio controlado. O senhor faz aí para mim que eu vou passar interno. Não, senhor. Eu preciso estabelecer o contato médico. Tem que vir, falar o que está acontecendo. E se eu achar que essa paciente deve tomar aquela medicação, aí sim eu vou prescrever. Caso contrário? Caso contrário, não. Porque o médico responde pela assinatura que coloca lá. Outro fato que agora o CRM, né, nos homologou, foi não a necessidade essencialmente de usar o carimbo. Só com a assinatura. Já vai. E o CRM tem que ter o CRM. É a identidade do médico, é o CRM. Isso. Tem uma outra variante que agora estão aparecendo no registro chamado RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista, que teoricamente ainda não é utilizado. Entendeu? Por exemplo, é como? E outra coisa, em atestados, você tem que colocar a especialidade. Entendeu? Quando não é especialidade, é médico. Mas tem que ter esse dado. Esse dado médico. Se você é especialista, por exemplo, eu sou, pela graça de Deus, eu sou gastroenterologista. Palavra que sempre você se enrola. É uma palavra grande, né? Isso. Então, eu cito lá que eu sou gastroenterologista e eu cito a sociedade, que é a FBG. Entendeu? Então é muito importante a questão do atestado médico. Não esqueçam, se você cliente, se você paciente, se você precisa de um atestado, solicite para o médico na hora. O médico não pode fazer esse atestado após. Muito bem. Atestado médico, pelo que a gente está conversando, é coisa bastante séria. Tá, isso aqui, por exemplo, última informação. Consultou hoje, vem amanhã, eu não vou fazer atestado. Tem Aí que eu consultar hoje, pedir hoje, né? que você veio em consulta ontem, que é diferente. Mas o atestado? O atestado é no dia e é prospectiva, para frente. Muito bem. Vir aqui hoje, pedir atestado pela semana que passou? Não funciona. Nunca. O profissional sério nunca vai fazer. Acredito que não faça. Isso pode dar problemas. Muito bem. Obrigada, doutor Flávio, pela gentileza de dividir conhecimento com a gente, de conversar com os nossos seguidores aí, trazendo informação tão importante. Saúde para nós. Amém, graças a Deus. Obrigado a todos.